Se você não dizimar, Deus não vai te abençoar. Você já ouviu essa frase? Ou pior, você já acreditou nisso? Já teve medo de que, por não conseguir dar 10%, Deus fosse fechar as portas da bênção na sua vida? Já se sentiu amaldiçoado financeiramente porque você não estava sendo fiel no dízimo? Se você já sentiu isso, você não está sozinho. Milhares de cristãos vivem com essa culpa, com esse medo. E hoje a gente vai destruir essa mentira. Vamos à Bíblia, descobrir quem Deus realmente é. E a verdade vai te libertar. Vamos começar entendendo a crença, o que muita gente é ensinada, que a bênção de Deus é condicional, que ela depende da sua fidelidade financeira. Você quer que Deus abra as portas? Dizime. Você quer prosperidade? Dizime. Você quer que Deus cuide de você? Dizime. E se você não dizimar? Você está amarrado, você está debaixo de maldição, as portas estão fechadas. Essa é a mensagem que muita gente ouve. E sabe o que isso faz? Transforma Deus num Deus transacional. Num Deus que só abençoa se você pagar. Num Deus que negocia, que faz escambo. Você me dá 10%, eu te dou bênção. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus falso. E hoje a gente vai conhecer o Deus verdadeiro. Mateus 5,45. Jesus está ensinando e ele diz algo revolucionário. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Pera, Deus faz o sol nascer sobre os maus? Deus manda chuva sobre os injustos? Sim, Deus abençoa a todos. Ele dá sol, chuva, ar, vida, oportunidades para todos. Justos e injustos, dizimistas e não dizimistas, crentes e descrentes. Por quê? Porque Deus é bom, porque Ele é generoso, porque Ele é amor. E o amor de Deus não é condicional a uma porcentagem do seu salário. Se fosse assim, ateus não prosperariam, mas eles prosperam. Pessoas que nunca deram um centavo para Deus enriquecem. Por quê? Porque a bênção comum de Deus, sol, chuva, talentos, oportunidades, é para todos. Mas aí você diz, pera, mas tem bênçãos especiais para os filhos de Deus, né? Sim, mas não é o que você pensa. Efésios 1:3. Paulo escreve, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Você leu? Toda bênção espiritual já foi dada. Quando? Quando você aceitou Cristo, não quando você começou a dizimar. Em Cristo, você já tem toda bênção espiritual. Salvação, adoção, perdão, Espírito Santo, vida eterna, acesso a Deus, paz, alegria, esperança, tudo isso você já tem, independente de dízimo. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pensa bem, Deus te deu Jesus, o maior presente, o presente infinito. Ele fez isso quando você estava em pecado. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te amou e te deu Jesus antes de você fazer qualquer coisa, antes de você ser salvo, antes de você ser fiel, antes de você dizimar. Ele te deu o maior presente primeiro. E agora você acha que ele vai reter bênçãos porque você não está dando 10%? Se ele te deu Jesus de graça, ele não vai cuidar de você? Claro que vai! Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada necessidade. Baseado em quê? No dízimo? Não. Segundo a sua riqueza em glória. Baseado na abundância de Deus, não na sua performance financeira. Mas espera, e Deuteronômio 28, o capítulo de bênçãos e maldições? Se você obedecer,
será abençoado. Se desobedecer, será amaldiçoado. Isso não prova que bênção é condicional? Sim, mas olha o contexto. Deuteronômio 28 foi escrito para Israel, sob a antiga aliança, sob a lei de Moisés. E aquela aliança tinha bênçãos e maldições materiais, condicionais à obediência à lei toda. Não só dízimo, toda a lei. 613 mandamentos. E sabe o que aconteceu? Ninguém conseguiu cumprir. Todos falharam. Todos ficaram sob maldição. Gálatas 3:10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todos sobre maldição. Mas aí vem a boa notícia. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou. Você não está mais sobre maldição. Nunca mais. Por nada. Incluindo não dizimar. Então, o que mudou do Antigo para o Novo Testamento? No Antigo Testamento, bênção era material e condicional. Se você obedecesse, teria colheitas, gado, filhos, saúde. Se desobedecesse, perderia tudo. Era uma aliança terrena. No Novo Testamento, a bênção primária é espiritual e incondicional. Efésios 1:3. Você já tem toda a bênção espiritual em Cristo, independente de performance. Isso significa que Deus não dá bênçãos materiais no Novo Testamento? Não, Ele dá, mas não é uma fórmula. Não é dízimo igual bênção material garantida. Porque se fosse assim, cristãos fiéis seriam todos ricos, e não são. E missionários que dão tudo não estariam passando necessidades, mas passam. Paulo passou fome, prisão, naufrágio. Ele era fiel? Extremamente. Mas teve bênção material sempre? Não. Teve bênção espiritual? Toda. 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a riqueza do cristão. Não necessariamente dinheiro, mas Cristo. Mas então, Deus não se importa com generosidade? Claro que se importa. 2 Coríntios 9:6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceará. Há um princípio: generosidade gera fruto, mas não é matemático, não é transacional, não é eu dou 10%, Deus me dá 100%. É um princípio espiritual. Quem é generoso experimenta a bênção de dar. Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas veja, não fala de dinheiro, fala de amor, misericórdia, generosidade em tudo. E a medida pode ser espiritual, relacional, emocional, não só financeira. Mas espera, e o que realmente atrai a bênção de Deus? Não é 10%, é a obediência ao que Ele realmente pediu. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É amor. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quais mandamentos? Não dízimo, mas os mandamentos de Cristo. Amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulos, ser santo, ser generoso, sim, mas generosidade do coração, não de porcentagem fixa. É fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz sem dízimo, diz sem fé. É buscar o reino. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que vem primeiro? O reino, não o dízimo. E tem mais. Você quer saber o que garante que Deus vai cuidar de você? Não é o dízimo, é a promessa dele. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Salmos 37:25. Fui moço
e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Essas são promessas incondicionais, baseadas no caráter de Deus, não no seu desempenho financeiro. Então vamos recapitular. Se você não dizimar, Deus não te abençoa? Mentira! Deus abençoa todos. Mateus 5,45. Deus já te abençoou com toda a bênção espiritual. Efésios 1,3. Deus te deu Jesus quando você não merecia. Romanos 8,32. E Ele prometeu nunca te abandonar. Hebreus 13,5. Você está sob maldição, se não dizimar? Não! Cristo te resgatou da maldição. Gálatas 3,13. Você deve ser generoso? Sim, mas não por medo de perder bênção, por amor, por gratidão, porque você já foi abençoado. E a generosidade é resposta, não pré-requisito. E olha que libertador! Se Deus só abençoasse quem dízima, a maioria dos cristãos do mundo estaria amaldiçoada, porque milhões de cristãos pobres, em países pobres, mal têm o que comer, não conseguem dar 10%. Eles estão amaldiçoados? Eles não têm a bênção de Deus? Claro que têm. Eles têm Cristo, e Cristo é a maior bênção. Eles podem não ter dinheiro, mas têm salvação, paz, esperança, vida eterna, e isso é infinitamente mais valioso do que qualquer bênção material. Então, qual é a conclusão? Pare de viver com medo. Pare de achar que Deus só te ama se você pagar. Você não está num relacionamento transacional com Deus. Você está num relacionamento de amor. Deus é Pai, não um patrão, não um banco, não uma máquina de vendas. Ele te ama incondicionalmente. Ele já te deu tudo em Cristo e Ele vai cuidar de você. Não porque você é fiel no dízimo, mas porque Ele é fiel e Ele nunca falha. Se esse vídeo tirou um peso dos seus ombros, compartilha. Se te libertou de culpa, deixa um like. E nos comentários me conta, você já teve medo de perder a bênção? Vamos conversar, com amor e respeito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente na série. Próximo vídeo, dízimo no Antigo Testamento, o que pastores não te contaram. Até lá, que você descanse no amor incondicional do Pai. Um amor que não se compra, um amor que não se perde, um amor que é graça.